Sei como eu comecei a trabalhar e como me envolvi em um caso que mais parecia uma história de terror. Sim, meu nome é Ian. Eu estou cursando o ensino médio e, assim como muitos outros adolescentes mais velhos, eu tenho um emprego de meio período. Fui contratado em uma pizzaria perto da minha escola e lá eles não me deixam cozinhar, claro, mas eu ajudo a descarregar produtos, pego pedidos pelo telefone e faço entrega de pizza. Nossa pizzaria tem muitos clientes fixos, mas um deles era especial. Eu descobri mais sobre ele pouco depois de ter começado a trabalhar lá. Ele pedia a mesma pizza todo santo dia. Os funcionários da pizzaria até o apelidaram de Senhor Pepperoni por causa disso. Ele era um cliente misterioso. As meninas que atendiam o telefone me contaram que sentiam calafrios quando ele ligava. Os caras da entrega também admitiram que nunca tinham visto ele. Quando eles chegavam lá com o pedido, a porta do prédio estava sempre aberta. O pagamento e a gorjeta ficavam sempre em cima da mesa do corredor, dentro do apartamento dele, e eles tinham que deixar a pizza lá. Um cara que trabalhava na pizzaria há mais tempo que todos nós disse baixinho que o Sr. Pepperoni era um ótimo lutador, mas que alguma coisa macabra tinha acontecido e feito ele se afastar dos esportes e se esconder de todo mundo. Talvez ele tenha se envolvido com alguma máfia e tenha levado um tiro que desfigurou seu rosto. Eu não acreditei nessa fofoca, mas aí, um dia, quando eu estava anotando os pedidos, eu ouvi a voz do Sr. Pepperoni com os meus próprios ouvidos. A voz dele era bem baixa e rouca. Era como se eu estivesse conversando com um urso enorme que transmitia tristemente suas palavras por meio de suas grandes presas. Eu não me assusto por qualquer coisa, mas, para falar a verdade, eu senti uma coisa estranha. Mas quando foi minha vez de entregar a pizza de pepperoni para o Sr. Pepperoni, eu estava tranquilo, afinal, todos os caras e garotas da entrega sempre chegavam inteiros e intocados do esconderijo dele. Acaba que o cliente misterioso morava não muito longe da minha casa. Eu subi as escadas rapidamente e empurrei a porta do apartamento para abri-la, tentando não pensar na voz horripilante do dono. A porta estava mesmo aberta e o dinheiro estava lá, em cima da mesa, em um corredor mal iluminado. Eu peguei o dinheiro e gritei alegremente: "Pepperoni, como o senhor pediu!" E me virei para ir embora, mas alguma coisa se apossou de mim. Eu não fechei a porta do apartamento completamente e fiquei lá escondido, quieto como um rato, no corredor escuro. Nada aconteceu por um bom tempo e eu estava prestes a sair quando alguma coisa surgiu das profundezas do apartamento. Ela estava se movendo devagar e de uma forma estranha e, por fim, uma cadeira de rodas surgiu, carregando um homem enorme, barbado e tatuado. Foi tudo tão inesperado que eu acho que fiz algum barulho, não sei ao certo. Não sei se foi por causa da porta entreaberta, mas o Sr. Pepperoni mexeu sua cabeça e pareceu olhar diretamente para mim. Eu vi que as mãos dele estavam tremendo muito e que o rosto dele estava inteiro, mas estranhamente contorcido. E aí, eu saí correndo escada abaixo. Claro que eu nunca contei isso para ninguém da pizzaria. Primeiro porque eu fiquei muito envergonhado do meu comportamento infantil. E no dia seguinte, porque não teve nenhum pedido do Sr. Pepperoni. A pizzaria inteira estava discutindo sobre o que poderia ter acontecido, e eles chegaram à conclusão de que ele simplesmente tinha enjoado da nossa pizza. Mas eu mantive minha boca calada, mas tinha certeza de que aquilo tinha acontecido, porque eu tinha quebrado o acordo e tinha espiado o Sr. Pepperoni. À noite, quando fui para casa, olhei para as janelas acesas do apartamento dele com vergonha e medo. Para falar a verdade, eu não sabia do que eu estava com medo, de que o Sr. Pepperoni reclamasse com o dono da pizzaria e que ele me demitisse, ou de que ele contratasse um assassino para me matar. Minha mente é ótima para imaginar coisas assim. No dia seguinte, eu fui para a escola e olhei para as janelas de novo. Estava estranho. Mesmo com a luz intensa do dia, as janelas dele mostravam luzes acesas. Eu tinha que ir para a pizzaria logo depois da aula, mas mudei a rota para olhar as janelas do Sr. Pepperoni de novo. Ainda faltava muito para anoitecer, mas as lâmpadas do apartamento dele continuavam acesas. Eu fiquei lá, em dúvida, mas resolvi subir e tocar a campainha. Afinal, quando eu o ouvisse começar a abrir a porta, eu teria tempo de fugir. Ele não consegue correr mesmo. Eu chamei, depois bati várias vezes, mas nenhum som veio lá de dentro. Aí eu liguei para a ambulância, e em meio a tantas perguntas, o atendente perguntou qual era a minha relação com o dono do apartamento. Eu disse que era amigo dele, não sei por quê. Talvez porque eu ainda sentisse culpa. Quando a equipe de resgate abriu a porta e os paramédicos entraram no apartamento, o Sr. Pepperoni estava deitado de bruços no chão e sua cadeira de rodas estava caída. Ele era tão grande que todos nós tivemos dificuldade para colocá-lo na maca e descer as escadas. Ele tinha ficado deitado no chão por quase 24 horas, mas ainda estava vivo.
John, esse é o nome verdadeiro do Sr. Pepperoni, tinha mesmo sido um lutador no passado. Isso não é difícil de imaginar, mesmo agora, por causa da aparência dele. Mas não havia nenhuma história macabra por trás da situação dele, e a máfia não tinha nada a ver com o que tinha acontecido com ele. Em uma manhã, depois de uma luta, ele acordou e não conseguiu sentir sua mão direita. Ela funcionava, mas tinha ficado dormente. Naquele momento, ele achou que aquilo era porque ele tinha se esforçado muito no ringue. Porém, mais coisas estavam começando a acontecer com o corpo dele, com mais e mais frequência, e a dormência ficou mais intensa. Os médicos não podiam ajudá-lo. Parece que ele tinha um tipo severo de esclerose múltipla, e dentro de um ano, aquele homem grande e forte precisou andar de cadeira de rodas. Desde então ele vive em reclusão, pois não quer ser visto daquele jeito, indefeso e digno de pena. O ataque seguinte da doença o pegou de surpresa. Ele não conseguiu se levantar. E se eu não tivesse ligado para a ambulância, ele teria morrido ali mesmo, estirado no chão. Ele me contou tudo isso quando eu fui visitá-lo no hospital. John me disse, obrigado, cara. E eu apertei a mão larga e trêmula dele. Infelizmente, a doença do John é incurável, mas a solidão dele não é. 6 meses já se passaram desde esse acontecimento, e eu o visito uma vez por semana, levando a pizza preferida dele. E sabe, ele é muito grande e legal. Obrigado por ouvir minha história. Por favor, compartilhe ela com seus amigos. E deixe eu lhe desejar uma vida repleta de saúde. Lembre-se, não importa o que aconteça com você, tem sempre alguém que vai se importar.